Meu filho está tossindo demais e eu não sei mais qual xarope que eu dou. Nenhum xarope resolve mais para ele. Eu sei que quem tá me assistindo aí, que é dos anos 80, lá, os 80, 90, ou até um pouquinho mais para trás, sabe que a gente tinha Bisolvon, tinha vários tipos de xarope que a gente se utilizava lá naquela época. Se usava bastante xarope para tosse. E hoje em dia, se tu vai olhar a bula de cada xarope, de cada expectorante, todos os xaropes expectorantes dizem que antes de 2 anos de idade não se deve de dar xarope para o bebê. Se tu ligar para uma farmácia e questionar que xarope eles têm, eles vão te perguntar se tu tem uma prescrição. Pelo menos aqui é assim, eu já até fiz um teste. Eles não podem te indicar um xarope, principalmente para menores de 2 anos. Por quê? Não faz o resultado que deveria de fazer. Na verdade, o expectorante, ele nem é indicado para parar a tosse, porque a tosse ela só é o resultado de algo que está ali atrás. A gente precisa descobrir o porquê que o nosso filho está tossindo, se é uma tosse alérgica ou se é uma tosse com secreção ou com catarro. Qual é o motivo dessa tosse? Quando a gente descobre o motivo da tosse, a gente vai utilizar uma profilaxia ou a gente vai se utilizar de algo natural, mas não xaropes comprados via farmácia. No decorrer do vídeo vocês vão entender do que eu estou falando. E como eu já falei, antigamente se usava bastante o pessoal de fazer gemada e colocar mel e dar para as crianças. Mel não se dá para crianças menores de 2 anos de idade, pode causar botulismo. Isso eu posso explicar para vocês em um outro vídeo. Eu não quero fugir do assunto. Só para frisar, não deem mel para o seu filho menor de 2 anos de idade. Tanto o mel quanto o açúcar não é indicado para menores de 2 anos de idade. Tem alguns pediatras que quando a criança apresenta muita tosse, eles acabam receitando o prednisolona, que é um corticoide. E o que contém nesse corticoide? Açúcar. Ele tem bastante açúcar na composição dele. O que ele faz? Ele vai inibir a tosse, tu vai achar que tá adiantando, tu vai dar aquela prednisolona pro teu filho e tu vai achar que resolveu o problema. Só que na verdade não resolveu o problema, ela só inibe aquela tosse ali, mas ela não resolve o problema. Depois de um tempo aquela tosse vai voltar e tu vai voltar a dar aquela prednisolona de novo. E por ele ser um corticoide, por conter muito açúcar, o corticoide faz com que a gente venha a ter retenção de líquido. Então tu imagina, uma criança ter retenção de líquido. É complicado. Se nós adultos, quando a gente tem retenção de líquido já é ruim para nossa saúde, imagina para uma criança. Então, pesquisa bastante quando um médico chegar e te dar uma prednisolona, até porque ele pode ser utilizado até 7 dias. Após 7 dias é para tu parar, tu não pode dar prosseguimento a mais de um tempo, a não ser que o teu filho seja asmático, tenha bronquite, bronquiolite, já tenha de repetições. Aí o médico vai saber adequar a dose da prednisolona. Caso contrário, não dê prednisolona para o seu filho porque ele está com uma tosse. Você só vai inibir a tosse e não vai descobrir, e tu não vai conseguir fazer com que aquela tosse cesse de maneira adequada. E a retenção de líquido que a prednisolona faz, ela vai fazer com que o teu filho comece a ganhar um peso que tu vai achar que ele tá engordando. E na verdade ele não tá engordando, ele só tá retendo líquido e essa retenção de líquido vai fazer com que o peso dele aumente. Quando a criança tá com aquela tosse seca, tem gente que utiliza a cebola na cabeceira, bota na cabeceira da cama. Tem quem diga que funciona e tem mães que já fizeram e disseram que isso causou alergia nos seus filhos. Eu, particularmente, nunca fiz aqui em casa, por causa dos antioxidantes que tem na cebola, eu prefiro não fazer. Antes de eu continuar, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, deixa o seu joinha e comenta como que você resolve as tosses do teu filho, como que tu faz com essas funções, se tu faz nebulização, se tu faz lavagem nasal, se tu dá algum xarope, se tu faz alguma coisa caseira. Então, como eu estava falando, nós precisamos descobrir a causa da tosse. Se é uma tosse alérgica ou se é uma tosse catarro, secreção, eu não sei como que vocês chamam aí. Aqui em casa eu já teve uma época, ele não tinha fechado um ano ainda e ele tava com muita tosse. E eu não sabia de onde que era aquela tosse. O que eu fiz? Eu troquei a fronha.
Não adiantou trocar fronha. Eu trocava a roupa de cama com mais frequência. Também não adiantou trocar a roupa de cama com mais frequência. Aí eu descobri que no forro da minha casa tinha um buraco e os gatos estavam fazendo a bagunça no forro da minha casa. Eu consegui fechar o buraco onde os gatos estavam adentrando no forro e a partir disso o meu filho parou de ter as tosses e tava aquela tosse bem alérgica. O que eu suspeito? Eu suspeito que as tosses que ele estava tendo era por causa do xixi que os gatos faziam no forro do telhado. Então, eu não sei se de fato era por causa disso, mas eu acredito que sim, porque quando eu fechei o acesso dos gatos ali no forro, parou as tosses dele. Então, eu fui devagarinho, eu fui fazendo coisas. Tu pode testar a cortina do quarto, tu pode testar um ursinho de pelúcia, tu pode testar um edredom. De repente, o material do edredom pode estar causando essa tosse alérgica do teu filho. Mas o meu conselho é, vai fazendo uma coisa por vez. Utiliza, digamos, retira o cobertor durante uma semana. Ah, não deu alteração. Então tu vai lá e retira, troca a roupa de cama com mais frequência. Ah, não deu alteração. Ah, eu tenho um animal dentro de casa, coloca na rua e vai fazendo uma alteração, uma por vez. Não faz tudo junto, porque daí tu não vai descobrir qual foi de fato o que está de fato causando alergia no teu filho. Se a tosse do teu filho é por catarro, secreção, tu tens a opção de fazer as nebulizações. Nebulização, bota ali um nebulizador, bota 3 ml de soro. Tem alguns médicos que não indicam, mas eu vou te dizer assim, ó, eu faço em mim e super adianta. Às vezes eu tô com muita tosse, a minha tosse é mais alérgica, mas às vezes eu faço aquilo ali e aquilo ali me dá um alívio. Faz com 3 ml, só o soro, não coloca mais nada. Só a inalação, aquela fumacinha, vai ajudar com que o teu filho consiga expectorar aquilo. Às vezes a tosse, o catarro, tá só aqui, ó, na garganta. Às vezes o médico vai lá, ausculta o pulmão. O meu filho é um que vira e mexe, eu ausculto o pulmão dele e o pulmão tá limpo. E aí quando eu vou ver, a secreção tá todinha aqui na garganta. Então só com a nebulização, só soro fisiológico, já vai te ajudar. Uma outra dica é fazer a inalação. Então, dá pra tu fazer assim. Tu vai pegar uma bacia, tu vai colocar água fervente ali e tu vai fazer a inalação com eucalipto cheiroso. Ele é muito utilizado para resfriados e para pessoas que têm problemas respiratórios. Então, tu vai utilizar de 6 a 8 folhas do eucalipto cheiroso, vai colocar nessa bacia e vai colocar aquela água fervente ali. Tu pode pegar uma toalha e coloca por cima da cabeça da criança, coloca assim e faz com que ela respire aquela fumaça. Tu vai colocar assim e vai ficar bem abafado, vai fechar assim com a toalha e a criança vai respirar aquela fumaça. Isso para crianças a partir de 2 anos. Antes de 2 anos não pode. O que tu pode até fazer é pegar uma panela, colocar essas folhas de eucalipto e colocar num lugar amplo, por exemplo, na sala. Tu vai colocar na sala ou lá na cozinha e tu vai colocar aquela água fervendo e vai deixar aquela fumaça sair e vai deixar o teu filho naquele ambiente, se ele for menor de 2 anos. E tu vai deixar ele naquele ambiente. E automaticamente ele vai conseguir sentir o aroma daquele eucalipto cheiroso e isso vai ajudar ele a expectorar toda a secreção. Uma dica muito importante que aqui em casa eu também notei. Nessa época também que o meu filho tava com bastante tosse, depois que passou as tosses, ele começou com muita secreção. E eu fazia lavagem nasal, e eu podia fazer 10 vezes a lavagem nasal e ele tava produzindo muito catarro e eu fiquei pensando assim, meu Deus, da onde? Será que é uma fase, né? E eu não sabia de onde, por que aquilo tava causando aquilo. E aí eu comecei a fazer a nebulização com soro e mais a lavagem nasal. A lavagem nasal, ela não tem aquela coisa assim, tu faz 3, 4 vezes ao dia. Não, se tu tá vendo que a criança tá muito encatarrada, tu vai fazendo até que tu perceba que sai somente um soro. Então, ela não existe, tu vai fazer só 3, 4 vezes. Tu vai fazendo conforme a necessidade da criança. Inclusive, eu vou deixar para vocês o link do vídeo eu ensinando a fazer a lavagem nasal. Eu vou ensinar a fazer a lavagem nasal no meu bebê, que já tem quase 2 anos, e vou ensinar a fazer a lavagem nasal em bebês menores de 6 meses.
E mesmo fazendo a lavagem nasal no meu filho, voltando, né? Mesmo fazendo a lavagem nasal no meu filho, ele continuou produzindo muito catarro. E eu fiquei pensando, o que que eu tô fazendo de errado? Tem alguma coisa errada? E aí foi onde eu me liguei. Eu não estava tendo exposições ao sol. O que que eu fiz? Eu comecei a ir com ele, eu comecei a levar ele pra rua, e aí ele tinha o contato direto com o sol. Ah, mas o meu bebê tem menos de 6 meses. Não tem problema. Pega ali uma área que tu tenha, onde pega o sol, deixa com que a criança pegue um pouco daquele bafo do sol. Só aquele bafo que o sol passa, aquilo ali já vai te ajudar. Aquilo já vai ajudar o teu bebê menores de 6 meses. Após 6 meses, eles já podem ter contato com o sol. Tu só vai controlar o sol, tipo antes das 10, né? Aquele sol antes das 10 dá pra pegar, e o sol depois das 5. Agora no inverno, eu acredito que depois das 16 tu já pode expor o teu filho. Mas tu precisa expor ele pelo menos 10 minutos. 10 minutos já vai ajudar o teu filho a não expectorar, a não ter tanta secreção assim. Mantenha sempre a casa. Ah, a gente tá no inverno. Aqui a gente já tá nas temperaturas de 10 graus. Eu amo inverno. E eu sei que tem pessoas que se fecham dentro de casa. E na verdade isso é péssimo, porque cria muito mofo. Toda aquela umidade não é bom nem para nós adultos, piorou para as crianças. Então, quando teu filho tiver muito secretivo, deixa a casa sempre bem arejada, expõe ele ao sol, vai com ele para a rua e deixa ele respirar aquele ar puro da rua. Aquilo ali vai ajudar não só ele a ter uma imunidade mais forte, como vai ajudar ele a respirar melhor e não produzir tanta secreção. E uma dica também, tanto após a inalação quanto após as lavagens, que tu pode fazer para ter uma limpeza mais efetiva, tu pode fazer a sucção com as perinhas ou aqueles aparelhos, o sugador que eu tenho. No vídeo eu vou deixar o link aqui. No vídeo da lavagem nasal, eu vou mostrar para vocês o sugador que dá pra gente utilizar também. Depois, finalizou a inalação, finalizou a lavagem nasal, tu pode finalizar com esse sugador e retirar o restinho de secreção que tem ali. Então, mamães, essas são as dicas de hoje. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Te espero no próximo vídeo. Até mais!